8 pessoas morreram e 199 ficaram feridas em acidentes nas rodovias federais durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho. Segundo o balanço da Polícia Rodoviária Federal, durante o feriado foram registradas 4.572 multas por excesso de velocidade em radares espalhados pelas rodovias federais em Minas. Durante fiscalização da lei seca, foram realizados 4.682 testes, aplicadas 77 autuações e efetuadas 11 prisões. Um estudo realizado no Rio de Janeiro mostra um crescimento assustador no consumo do medicamento Ritalina no Brasil. Essa realidade já pode ser vista em Valadares. O medicamento tem ajudado a melhorar a qualidade de vida de crianças e adolescentes. Professora há 16 anos, Juliana tem experiência com crianças com déficit de atenção. E a própria filha de 9 anos também tem o TDAH. A gente achava ela meio dispersa e desde que ela tinha 4 anos a escola vinha sinalizando. Sinalizava de que ela não dava conta de começar e terminar, de que ela não dava conta de ficar sentadinha e de que qualquer coisa distraía. E nós fomos observando. Quando ela tinha 5 anos, ela, de 4 para 5, a gente mudou ela de escola. E quando ela veio para outra escola, que a escola sinalizou que ela não dava conta de começar e de terminar as atividades, tudo aquilo que a escola já vinha sinalizando antes. E aí nós decidimos, com 6 anos, procurar um especialista. Aí levamos ao neurologista e ele detectou que ela realmente tinha déficit de atenção. E aí, com 6 anos e meio, mais ou menos, nós começamos a fazer o uso da medicação. E a gente percebeu o resultado, assim, imediato. No ambiente escolar, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode ser identificado pelos educadores. Primeiro, em alguns casos, a escola sinaliza para a família que alguma coisa não está diferente na criança, comportamento. Então, a família procura profissionais, né? Em alguns momentos, as famílias vão ao profissional, mas não contam para a escola que esse profissional indicou uma medicação. Algumas ainda ficam receosas, né? Ai, vai ter uma discriminação. Não. Quanto mais a escola sabe de que tipo de tratamento, o que essa criança está tendo, mais a escola auxilia a família. Essa psicóloga e também pedagoga diz que é possível diferenciar pelo menos 3 tipos de TDAH. Na verdade, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele aumenta o nível de ansiedade da pessoa que possui esse transtorno, seja criança, adolescente ou adulto, porque ele é um transtorno que persiste, para a vida adulta. Alguns sintomas diminuem com a vida adulta, como, por exemplo, o sintoma motor. Porque a idade adulta a gente vai diminuindo o comportamento motor, mas a ansiedade não. Por isso que a gente indica a orientação do médico para saber se há necessidade ou não de uma interação com a medicação para que diminua esse nível de ansiedade. Então, os indivíduos que possuem hiperatividade, eles têm uma dificuldade de correlacionar a relação causa e efeito. Então, assim, eles tomam as atitudes sem pensar muito nas consequências. Então, eles são impulsivos nas ações, são impulsivos nos sentimentos e são impulsivos também nas respostas que eles têm que dar em alguma situação. A alternativa de muitos pais acabou sendo, nos últimos anos, a farmácia. Cerca de 10 anos, o uso da Ritalina, medicamento usado para controlar déficit de atenção, principalmente em crianças e adolescentes, cresceu 775% no Brasil. Os dados são do Instituto de Medicina Social da Universidade do Rio de Janeiro. O medicamento tem uso controlado e só pode ser liberado depois de diagnóstico médico. O psiquiatra Fernando Collin diz que a investigação para a liberação deve ser feita com muito cuidado. A Ritalina ela também tem seus problemas. Ela é uma medicação que não é desprovida de risco, ela tem que ter um acompanhamento médico que vai identificar aí uma série de parâmetros de boa tolerância, como a gente descreveu anteriormente, um certo prejuízo de sono que pode ser trazido pelo efeito psicoestimulante da substância, esse sono que passa a não ser reparador, passa a ser superficial, pode trazer outras complicações para o funcionamento cognitivo, enfim, toda uma abordagem multiprofissional que vai proporcionar ao paciente
uma conquista maior de um funcionamento cognitivo, atencional, de muito melhor performance e muito mais eficaz. Então, acho que perder essa possibilidade diante da automedicação, diante desse uso indiscriminado, é realmente empobrecer a possibilidade que um tratamento completo pode trazer para o paciente. Depois do intervalo, diminui o número de acidentes nas BRs que cortam o Governador Valadares, mas aumenta o número de casos no perímetro urbano da cidade. O J7 volta já.